Olá, pessoal. Então, de novo, mais uma semana. Eu espero que a semana da coragem tenha sido bem aproveitada e que cada um tenha conhecido essa força dentro de si mesmo. Eu precisei, conforme eu já relatei essa semana para vocês, precisei ter bastante coragem para trabalhar de marceneira e pedreira, mas foi muito interessante o quanto nós podemos buscar esta força interna. Então, essa próxima semana, que inicia no domingo, nós estaremos trabalhando a escolha. Então, Cryon tem sido uma benção bem grande para todos os seres humanos neste planeta, com todos os ensinamentos dele. Outro dia eu estava conversando com a Tassiane que algumas coisas que ele fala e que parece muito fácil, ainda não é fácil dentro da 3D. Então, ele falou nesse último, no primeira quarta-feira do ano de 2021, ele falou também um pouco sobre escolhas e um pouco sobre como é simples essa escolha, mas que mesmo as quartas-feiras de cura ou tudo que todos os servidores e facilitadores têm feito por todos os seres humanos é muito inútil enquanto existir medo. Então, eu preciso que cada um faça a sua escolha de ser diferente, de estar na nova terra, pequenas escolhas internas e grandes escolhas, tomando consciência de quem cada um é, mas a chave principal é sair do medo. Quando eu disse em algum momento quântico aí que alguns estão vivendo numa outra realidade e não mais na realidade do Covid, algumas pessoas me perguntaram como conseguir isso. E eu brinquei, difícil de explicar como conseguir isso. Mas quando verdadeiramente você não sente essas emoções básicas que estão interferindo, principalmente o medo, você pode transitar sim numa outra realidade, num outro holograma de tempo que não seja a mesma dimensão onde o Covid habita. Tá bem assustador, porque brasileiro é bem brasileiro, ele sai de uma polaridade para outra com uma rapidez muito grande. Então, estivemos todos congelados no pânico e no medo, ou a maioria, e agora esta maioria dos seres humanos normais saiu para outra polaridade, para euforia. Então, eu já falei para vocês que os orientais, eles não sabem o que é bipolaridade, mas os ocidentais, principalmente os brasileiros, têm esse pequena deformação que ou está na maior euforia, não existe mais nada e eu quero mais que o mundo se acabe na minha alegria, para ir para o outro lado. Então, a grande chave e a grande escolha que nós precisamos fazer e a solicitação para a nossa inata é manter o equilíbrio, nem de um lado nem do outro, nem apegos nem aversões,
nem luz, nem sombra. Nós somos um. Então, as nossas escolhas, elas só vão funcionar verdadeiramente, primeiro, se eu não vibrar no medo. Segundo, se não houver nenhum conteúdo ou nenhuma situação que eu precise acolher. Enquanto houver isso, esse ruído emocional vai estar na nossa frente. Então, a gente pensa que faz escolhas, mas não faz. Cada vez mais, Crayon está falando que tudo depende de nós. A professora tem estado bem meditativa, procurando entender o que falta ainda, o porquê essa energia epidêmica ainda está aflorando. Na verdade, não é nem pelas nossas escolhas, é porque algo neste quebra-cabeça nós não entendemos ainda. E eu tenho meditado bastante, mas eu acho que não chegou o momento ainda de nós descobrirmos essa pedrinha. Então eu ouvi atentamente toda a palestra essa primeira palestra do ano de Crayon, para ver se eu consigo entender qual o movimento verdadeiro que nós precisamos fazer. O que é que ainda precisa ser acolhido? Qual é o grande medo da humanidade que ainda precisa ser incluído em nosso coração? Então, a Covid perde a força. Ela não está perdendo a força, muito pelo contrário. O desespero e o apego da perda de pessoas amigas, de familiares, de companheiros, de pai e mãe, está causando um desespero maior. E aí eu digo para vocês que isso alimenta a Covid. Isso alimenta esse vírus fica maior. Não é por aí. Eu ainda não sei direito qual é a chave, mas toda a sensação que cada um de você que está me ouvindo agora tiver, acolham. Crayon falou sobre um medo muito remoto da sobrevivência. Ele vai estar falando nesse janeiro, onde a maioria das pessoas está distraída e tomando banho de praia e tirando férias. Ele vai falar sobre os 4 medos. E o primeiro medo que ele falou é da sobrevivência. O medo de ser comido por selvagens, o medo de algo grande ameaçando a sobrevivência. Então, tudo isso, essa origem, toda essa origem começa a aflorar em todas as camadas e em todos os hologramas. Então, antes de fazer a escolha de dizer ferre-se todos porque eu vou para outra dimensão e não existe o todos porque somos todos um, nós temos que olhar para essas origens de todos os nossos medos e acolhê-los com todo o amor. Acolhendo não por querer se livrar dele. Essa também é outra diferença. Acolhendo e honrando a nossa história, desde a pré-história, como foi montada. Nós éramos seres humanoides que viviam muito semelhante aos grandes macacos. Transformamos o nosso corpo, ficamos só com 2 pernas e os braços para acolher,
E isso nos deixou, em relação aos outros seres que viviam na época, mais frágeis. E aí nós fomos nos sentindo frágeis. E aí nós fomos correndo e nos escondendo. E aí nós criamos este medo. E agora, seres que têm toda a mídia à disposição, todas as notícias, todas as armas, o que nós quisermos, nós estamos morrendo de medo ainda. De um vírus que ninguém sabe, de uma vacina que talvez não funcione, e o medo está aí no nosso sangue. Então, faça a escolha de se liberar por toda a humanidade dessa epidemia do medo. Então, eu vou falar hoje sobre esse primeiro medo. Talvez eu consiga falar cada semana de cada um desses medos, porque não existe varinha de plim-plim. Eu escolho e daqui eu parto. Tá tudo no nosso DNA, gente. Enquanto nós não compreendermos que nós só sairemos dessa história se sairmos, porque também se morrermos não tem importância nenhuma. Eu já falei para vocês, isso aqui é um sonho. Eu posso acordar na outra realidade e aquela outra pode ser a realidade e essa aqui pode ser só o sonho. Mas, enquanto sonho, enquanto jogamos nesse sonho, enquanto interpretamos nesse sonho, ele está aqui. E a matriz maior desse sonho é o medo. É o que alimenta todas as outras frequências mais densas. Então, todas as entidades, todos os elementais que estão em volta desse coletivo se alimentam do medo humano. Aí você vai me perguntar, e como ser feliz nesse caos? A felicidade está dentro. Eu posso estar cansada, mas eu digo para vocês que o meu coração está feliz. Eu posso ter feito coisas que talvez não competisse a minha estrutura, nem a minha idade, e nem a minha necessidade, porque eu poderia pagar, mas não apareceu ninguém. De fazer certas coisas, mas isso não me deixa em nada triste. É uma tranquilidade, é uma serenidade. Assim como a beleza é interna. Então, se você está bem com você mesmo, existe uma sensação de plenitude, de beleza, de serenidade, algo vivencial mesmo, não tem muita explicação de como é isso. Mas existe nesse jogo da Terra a tal da história do livre-arbítrio. E, segundo Craio, o livre-arbítrio significa faça escolha, diga ao universo o que você quer, fale com a sua inata o que você precisa. Seja humilde, diga, eu quero tal coisa, eu preciso que me conduzam, eu não estou conseguindo entender o que significa essas palavras, esse jogo, essa sensação que eu estou sentindo. Então a explicação vem, e vem mesmo. Mas isso aqui é um grande jogo, um grande quebra-cabeça, e cada peça precisa ser ultrapassada, acolhida, amada e olhada. Não fique só gritando para se ver livre dos conteúdos. Perceba que a Covid poderia ter durado só até novembro e ela volta.
ela volta e aí a professora levanta todas as antenas dela, porque está voltando a mesma coisa do ano passado, na mesma época, essa energia está emergindo desse jeito. Algo não foi feito, algo não chegamos num patamar capaz de ultrapassar isso. Porque na hora que nós entendemos o jogo, nós colocamos a última peça e essa peça se encerra. Então, nós vamos trabalhar sim nas nossas escolhas, sempre acolhendo tudo que já aconteceu em qualquer que seja o tempo do passado. Só assim nós nos liberamos. Por isso que muitas vezes uma pessoa com câncer é reincidente. O câncer vem e algo acontece e ela não sabe por quê, talvez pela escolha dela, pelo positivismo dela, esse câncer num determinado local, ele é envolto pela espiritualidade e ele se vai. Só que ele nasce de novo em outro lugar, porque não foi feito todo o trabalho necessário. E é por isso que a professora gosta tanto da constelação, dos movimentos essenciais. A gente faz a escolha, mas olha para o passado, acolhe todo aquele sofrimento que já teve, de todas as epidemias, de todos os medos, de todas as épocas, a dor da morte de Jesus, para quem lembra e esteve junto e assistiu. Então, a dor da perda, tudo isso precisa ser acolhido por todos nós. Não adianta eu achar a chave e eu fazer sozinha. Adianta quando cria-se um coletivo que compreende o que eu estou dizendo e passa a realizar dentro das suas células. Essa é a diferença. Isso é muito importante. Então, vamos trabalhar essa semana a escolha, uma escolha consciente. Isso eu não quero mais para mim, isso eu quero. Eu peço a minha Inata que me ajude nisso aqui. E aí sim a gente consegue um patamar. Nós já trabalhamos o ano passado todo junto. Eu sei da quantidade de pessoas que me escreve, que me diz: eu não teria aguentado esse ano se não fosse essa rede que nós criamos de força. Vou dizer para vocês que eu estava um pouco cansada assim de pensar que eu ia ter que juntar minha coragem de novo e continuar levando vocês junto comigo por uma coisa diferente. Porque nós podemos todo mundo sentar na beira do barranco, esperar a onda chegar e morrer afogado, não tem problema nenhum. Para Deus, não tem nenhuma importância isso. É uma questão de escolha, de maturidade interna, e já que eu estou nessa amada terra, Gaia, que tanto nos serviu para esse processo evolutivo, então vamos fazer mais alguma coisa. Não temos nada melhor para fazer. Tá tudo contaminado aí fora, vem de novo o recolhimento. Então, a cada minuto do dia, olhe para a sua história, acolha tudo, agradeça as sinalizações, o vizinho chato que está fazendo barulho, o outro que não sai da sua casa, o outro que grita lá fora, o outro que está irritado. Tudo isso são sinalizações para você acolher a origem e encontrar esse silêncio interno. E o silêncio interno, você não precisa ficar mudo. O silêncio interno é uma calma, uma tranquilidade, algo que você para de reagir.
o meu elixir da Inata é o que mais eu recebo. Essa serenidade interna. Então, não tem importância. Se eu sentei para meditar e se eu estive na hora que era combinado aqui, que é entre 5h30 e 6 horas, nós paramos tudo e fizemos a nossa meditação da tardinha, ou se eu estive continuando com o trabalho que eu estou fazendo, porque também é meditação quando você está totalmente presente fazendo um trabalho, sem aversões, sem querer dar conta, sem querer se liberar. Então, na verdade, são muitos rótulos que nós precisamos aprender a deixar de lado. Então, se naquele dia eu não sentei minha bundinha no sofazinho e não ouvi a Isabel falando alguma coisa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas tem uma coisa, é como tomar um banho. Pode ser que num dia eu não possa tomar banho. Mas se eu não tomar banho em 3 dias, eu já vou ficar fedorenta. Então, se eu não fizer essa meditação, 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, eu já não consigo mais voltar. Eu já vou ter que ligar para a Isabel e perguntar qual é aquela meditação que faz uma faxina. Então, não deixe também nem o seu ambiente de casa ficar tumultuado, nem o seu ambiente interno, sua casa sagrada interna ficar assim, mas também se algum momento não der, faça com presença. Faça com presença indo para o supermercado, não colocando as mãos em tudo quanto é coisa, cuidando quando passa a mercadoria. Isso tudo é meditação, tá? E vá fazendo as suas escolhas. Perceba verdadeiramente, internamente, qual é a resposta de uma coisa ou de outra. Eu quero dizer para vocês, nesse momento, que eu estou trabalhando no trabalho de cura quântica e recodificação celular, porque eu estarei trocando. Ele já tem um campo de memória bem grande e ele vai começar a ser, a prática dele vai ser reduzida em talvez 72 dias, porque eram 6 meses, né? Então, eu recebi do Sai Baba, que já não tem mais essa mesma figura de Sai Baba como me aparecia, aparece apenas uma luz, talvez ele já esteja encarnado mesmo, né? E para modificar, e eu estou trabalhando nisso, e talvez o de abril já seja o novo, e vai ficar muito lindo, porque já não precisa mais baixar as matrizes das células. As células já estão vibrando. Nós precisamos trabalhar um pouco mais com essa inteligência inata, com o corpo emocional, com lidar com essas emoções. Então, eu apenas estou montando os conjuntos ainda e logo em seguida eu vou começar a trabalhar com os exercícios meditativos e vem aí alguma coisa nova para que possa agir mais intensamente naquilo que os seres humanos estão travados. Então, eu achei muito bom essa nossa conversa de todo domingo. Isso me liberta um pouco de ter que estar na mídia falando alguma coisa para vocês. Eu já me dou o direito de não precisar estar. E tenho um cuidado muito grande com esse campo de energia dessa nova terra que está florescendo aqui em Urubici, nessa nossa região. Esse é o meu maior propósito nessa terra, né? E agregar vocês, convidar vocês para virem
estar conosco, que seja para um pequeno curso, é como se as células de vocês recebessem essa informação nova, que já está aqui. Eu sinto que o quebra-cabeça mesmo, que foi montado peça por peça no Florescer, ele já se completou. Então, é por isso que não tem essas epidemias por aqui, nessa região aqui. A gente tem se mantido numa frequência muito alta, tem recebido muita ajuda e digo para vocês que se vocês sentem esse convite, estejam pelo menos uma vez para fazer esse vínculo com essa nova terra que está sendo criada e florescendo, na verdade, aqui. A criação já se deu. A última pedra do quebra-cabeça já foi colocado. A frequência das chaves cósmicas e dos 7 raios já produziu um efeito muito grande aqui. E eu tenho muita tranquilidade em dizer para vocês que quem quiser estar aqui conosco é muito bem-vindo, porque algumas coisas a gente consegue entrar num holograma de tempo com esse cuidado, mas com uma proteção e uma benção imensa. Então, sejam muito bem-vindos. Essa semana é das escolhas. Façam grandes escolhas na vida de vocês. Eu escolho que o meu trabalho vai ser muito fluido, com harmonia, com tranquilidade. Eu escolho que a inata, o eu divino, vai estar me encaminhando para que eu possa criar o meu propósito, esse tipo de escolha, ok? Cuidem, porque a inata diz amém para tudo que você pedir. E de repente, se você pedir um namorado, pode chegar mais rápido que você pensa. Não vou falar nada disso agora. Vou deixar aqui no ar assim. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser um pouquinho mais curtinho, pela seriedade. Lembre dos movimentos essenciais. Lembrem que o ruído emocional, que eu chamo emaranhado, acontece quando existe uma origem que precisa ser acolhida. Aí está a chave para nós sairmos dessa epidemia, não só acolhendo aquela epidemia que nós chamamos Covid. Todos os medos gerados por o medo de não sobreviver, o medo de ser abocanhado por algo desconhecido, ok? E se a professora achar a chave antes de vocês, ela vai contar para vocês. E se alguém que está me escutando conhece essa chave, por favor, me conte. É algo muito grande e nós precisamos descobrir. E como eu estou no trabalho da cura quântica, eu estou em outras frentes de trabalho, ainda não descobri, mas eu vou descobrir também. Deixo aqui o meu amor, o meu carinho profundo, dizendo para vocês que tenham coragem, que façam escolhas e que acolham todos os medos que surgirem ou que surgiram em toda a humanidade. Muita gratidão. Beijo no coração de todos.